Olá, estudantes do H Plus Online. Estamos aqui com essa parafernália toda para uma transmissão show de bola. Já estamos aqui preparados, a nossa equipe, deixamos tudo no esquema para tratarmos hoje de filosofia no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, maior porta de entrada para as grandes universidades públicas, as federais deste país. E você pode ficar, é claro, meio nervoso diante desta avaliação, diante dessas questões, dos temas, do perfil dessas provas que o Enem apresenta. Calma, nós estamos aqui para ensinar técnicas para navegar em águas tranquilas em direção ao seu futuro tão almejado da universidade. Eu sou o professor Pirata, seu professor de filosofia e sociologia, e por isso, fique tranquilo, navegar por águas tranquilas, tá comigo. Tá, então, aqui no H Plus, e vamos então trabalhar com o tema de hoje, filosofia das ciências. Teremos outros encontros, teremos outras discussões, mas hoje é filosofia das ciências. Lembrando, hoje estamos aqui H Plus Online, mas também temos as nossas unidades presenciais físicas e estamos em expansão contínua. Então pode nos visitar aí, nos acompanhar na capital de São Paulo, na metrópole paulista. Temos lá uma unidade, São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Temos também lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, e capital também aí do estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, cidade aí marcante da história deste país. Então, vamos começar a nossa aula. Vamos primeiramente aqui lidar com o aspecto teórico da discussão de hoje, filosofia das ciências, e posteriormente vamos trabalhar com 2 exercícios do Enem para que você tenha familiaridade. Vem comigo então para a lousa, vem comigo aqui para esse esquema explicativo que foi preparado. Nós temos aqui, então, uma estrutura de 3 momentos que o Enem poderá cobrar de você sobre filosofia das ciências. Veja, filosofia surgiu na antiguidade, muito ligada à reflexão a respeito do funcionamento da natureza, da vida, da condição humana, valorização do pensamento racional, crítico, organizado. O pensamento filosófico, então, é uma forma de ciência, mas ciência na antiguidade não é exatamente ciência na história moderna e contemporânea. Por isso que nós vamos falar de uma historicidade do termo ciência. A filosofia discute, né, os limites, características, possibilidades, peculiaridades do pensamento científico. E também, assim como a filosofia teve diferentes momentos na história da humanidade, a ciência também teve diferentes momentos na sua transformação, no seu processo de consolidação como conhecimento humano. Bom, vamos aqui então pensar primeiramente na antiguidade. Nós falamos de filosofia na antiguidade, nós estamos falando de um campo racional especulativo. Então, quando falamos de uma especulação, não temos aqui a ideia de uma comprovação empírica. Temos laboratório, experimento, teste, as evidências que dependem de um conjunto de técnicas e procedimentos que não existem na antiguidade. Quando a gente for falar de método científico é na filosofia moderna, na filosofia não, na ciência moderna, na ciência contemporânea. Na antiguidade, nós temos a filosofia, nós temos um campo de reflexão especulativa. Nós temos um campo de episteme, produção de conhecimento. Episteme, palavra que significa, na antiguidade grega, conhecimento, conhecimento que é acessível pelo intelecto, pela razão. Episteme, abstração, pensar. Diferente do termo tecne, prática, aquilo que é útil, aquilo que tem uma função do cotidiano. Aqui, então, temos uma elaboração intelectual especulativa sobre a vida. Então, a gente poderia lembrar dos pré-socráticos na antiguidade, né? Heráclito, será que na natureza as coisas permanecem ou mudam? Tudo parece mudar, tudo muda constantemente.
tudo se transforma, tudo está em constante devir, vir a ser. Heráclito está especulando sobre a mobilidade da natureza, as transformações da natureza. Mesmo a gente poderia lembrar do Demócrito, né? Criador da atomística, a ideia de átomo, né? Tudo na natureza é composto por átomo ou vazio. Átomo é aquilo que possui matéria. Então, se nós dividirmos todas as coisas em partezinhas pequenas, chegaremos num ponto que não dá mais para dividir e essa unidade da matéria será o átomo. Veja que isso é pensamento especulativo, há uma observação e reflexão da natureza, há uma contemplação da natureza e a elaboração de ideias, né? Você vai lá para Platão na filosofia clássica. Será que a gente tem uma alma que não se confunde com o corpo e esta alma seria uma substância imaterial que não acaba? Veio da onde essa alma? Qual que é o seu local de origem? E Platão vai elaborar a discussão da teoria do mundo das ideias. Então aqui nós temos, num primeiro momento, o termo ciência está muito relacionado com especulação, reflexão abstrata, episteme, ok? No pensamento moderno vai mudar. Aí a ciência moderna tem outras características. Então é importante não confundir filosofia com ciência moderna. A ciência moderna, ela vai se estruturar em 3 momentos da história moderna. Começando aqui, ó, no século XVI, no auge do Renascimento, passando depois século XVII com a Revolução Científica e, por fim, se consolidando aqui no século XVIII, no Iluminismo. 3 momentos da ciência moderna em formação. Veja, no Renascimento, período então em que nós estamos saindo do mundo medieval, entrando no mundo moderno, o Renascimento nas cidades italianas vai ter a presença de intelectuais, de artistas, de alquimistas que são precursores do que a gente vai chamar de cientistas ou ciência moderna. Então nós temos indivíduos que começam a pensar a natureza e começam a desenvolver procedimentos de investigação da natureza sem a dependência do aspecto religioso. Porque antes do Renascimento, nós tivemos 1000 anos de Idade Média. E no mundo ocidental, o pensamento religioso cristão teocêntrico, pensamento religioso na Alta Idade Média, ligado à patrística, à filosofia dos primeiros padres, e na Baixa Idade Média, ligado à escolástica, às universidades, escolas católicas, o pensamento intelectual, ele dependia da aprovação, da coesão, do vínculo com as sagradas escrituras. Então não havia uma autonomia da razão, com a possibilidade de levantar dúvidas sobre qualquer coisa, com a possibilidade de questionar a realidade sem medo de alguma punição da fé, porque no mundo medieval imperavam os chamados dogmas. Dogmas. O que é o dogma? Dogma é uma certeza que não pode ser questionada. O dogma é uma certeza estabelecida, é uma verdade revelada. Agora não. Agora nós podemos questionar qualquer coisa. Há uma razão autônoma, independente. Esta razão característica do Renascimento. Então é por isso que a gente começa a falar de uma liberdade do pensamento, não mais com aquela obrigatoriedade da fé, da tradição católica medieval. Pois bem, daqui para frente, nós vamos criar condições para que curiosos, pesquisadores venham a investigar o comportamento da natureza, o comportamento dos elementos químicos, o comportamento das variações térmicas, do movimento dos astros, do movimento dos corpos. Então, veja, começamos a dar bases para uma investigação que não é apenas especulativa, mas que vai começar a realizar testes, experimentos. É aquilo que nós chamamos de empiria. Testes, verificar, comprovar aquilo que está sendo
investigada. Por isso que no século XVII, nos anos de 1600, nós vamos ter o desenvolvimento da chamada Revolução Científica, que é uma verdadeira revolução metodológica. O que é a palavra método na história do pensamento? Método, em latim, significa caminho. Os procedimentos para chegar em algum lugar, os procedimentos para chegar em algum conhecimento. Então, se eu quero compreender algo, eu preciso ter um método, um procedimento investigativo que tem etapas que devem ser rigorosamente obedecidas para que eu possa chegar a algum conhecimento. Pode falar do método até em coisas mais banais, né? Imagina que você vai escrever num caderno. Existe um procedimento, né? A ordem, da onde que vai começar a escrita, o que você vai utilizar de material, qual é a grafia que você vai colocar, obedecer o espaço entre as linhas. Quando você vai fazer um lanche, né? Fazer um miojo, por exemplo, você vai colocar lá água na panela, vai esquentar ali a panela, ligar o forno, você vai precisar ali ter um garfo, uma colher para mexer aquele extrato ali que você vai colocar, você vai precisar colocar o tempero, você precisa medir o tempo, você não pode fazer de qualquer jeito. Ah, eu não vou usar o fogo agora, só vou usar depois. Ah, eu vou colocar água, depois eu ponho a panela. Eu vou jogar o tempero, depois eu vou colocar o macarrão. Eu vou deixar 50 minutos, não vou deixar 1 minuto só. Então perceba que se você não obedecer o método, as etapas para chegar a um determinado objetivo, aquilo pode ser mal sucedido. O mesmo com uma investigação científica. E quais seriam essas características metodológicas, as etapas, os indicativos do método científico? É importante observar os fenômenos da natureza. Então, observar a natureza. Quero compreender o comportamento das marés. Vou lá e observo. Quero compreender o comportamento do voo dos pássaros. Vou lá e observo. Quero compreender como é que o fogo se comporta na madeira. Vou e observo. Então eu preciso da observação, anotar o que é observado e observar recorrentemente, porque com várias observações eu posso verificar se existe algum padrão ou falta de padrão. Observo um fenômeno, eu vou levantar problemas, questionamentos, reflexões em torno deste fenômeno. Claro, vou levantar perguntas. E a partir do levantamento dessas perguntas, eu quero respostas. Como eu ainda estou começando a investigação, eu vou realizar respostas provisórias, que podem ser comprovadas com o tempo, podem ser refutadas, descartadas com o tempo. Então, imagina o seguinte, eu estou aqui escrevendo na lousa e ai, que dor nas costas. Você pega e fala, deve ser hérnia de disco. Uma hipótese tem que ser verificada. Deve ser uma distensão muscular. Uma hipótese que deve ser verificada. Deve ser osteoporose, professor. Essa barba branca não me engana, não. Já está um pouco aí, vamos dizer, avançada a sua idade nesta terra. Uma hipótese possível, né? Ser algum problema aí com os ossos. Professor, eu acho que alguma força sobrenatural, mal olhado, alguém que está querendo ser uma hipótese. Será que pode ser verificado? A gente vai levantando essas hipóteses, respostas prévias, que devem ser depois, a partir da observação de fenômenos e a partir de novos procedimentos, a gente vai ver o que pode ser comprovado, o que não pode, o que deve ser descartado e o que não deve ser descartado. Por isso que é importante a realização de testes, experimentos, experiências, empiria, empírico aquilo que é testado, verificado. Quando eu realizo testes, quando eu realizo esses procedimentos, seja no espaço aberto ou num laboratório, numa área controlada, eu estou objetivando respostas comprovadas, verdades cientificamente válidas. Portanto, vou afirmar algo ou não vou afirmar de acordo com as descobertas do procedimento metodológico, com as descobertas que são dadas pelos experimentos e a observação, conclusão, racionalização desses experimentos. A partir daí, eu posso ter as verdades científicas
e, dependendo do caso, a formulação de uma teoria. A teoria é um modelo explicativo da realidade. A teoria é um modelo abstrato que racionaliza aquilo que se comporta na realidade. Então, se eu tenho uma explicação teórica do comportamento econômico, uma explicação teórica do comportamento da vida humana, este modelo teórico, ele é um modelo construído a partir das comprovações, construído a partir das observações, dos experimentos, dos procedimentos científicos. Quando nós conseguimos comprovar que algo tem uma regularidade, algo tem uma ocorrência universalizada, que tem previsibilidade, que tem um lado mecanicista de comportamento, sempre funciona daquela maneira, sempre se comporta daquela maneira, podemos então começar a trabalhar com a descoberta de leis do comportamento da natureza, do comportamento da realidade. Então, veja, não necessariamente que um procedimento científico, ele vai ter que criar uma teoria ou vai ter que comprovar que há uma lei. Isso pode acontecer, mas não é uma questão obrigatória. Muitas vezes, uma pesquisa científica, a gente pode simplesmente descartar hipóteses que são falsas. Numa pesquisa científica, nós podemos encontrar uma evidência que a gente nem sabia que ela estava lá. Mas a partir da pesquisa chegamos a um conhecimento novo. Existem várias aplicações do procedimento, da metodologia científica. Então, a partir da revolução científica, criamos as bases para uma ciência madura, solidificada, que vai acontecer no iluminismo. O século das luzes, o século XVIII. Este que é o século do casal Lavoisier, na química moderna, na França. Esse que vai ser o século também de Sir Isaac Newton, grande pesquisador na física britânica. Então veja que nós temos a consolidação das ciências naturais, a consolidação da ciência moderna, da física, da ciência moderna, da química. Então, veja, há aqui uma consolidação, um estabelecimento do status científico. E daqui para frente, século XIX, século XX, até os dias atuais, no século XXI, nós vamos ter refinamentos, novas possibilidades, novas leituras, refutação de modelos teóricos anteriores, afirmação de modelos teóricos novos, e aí nós podemos chegar num último momento de discussão de filosofia da ciência que o Enem pode te perguntar, pode te incomodar. Bom, e a ciência do século XX para cá? A ciência na história contemporânea. Será que não teve nenhuma mudança? A gente está falando de ciência no modelo do pensamento moderno até hoje. Uns aspectos sim, outros aspectos não. A gente teve mudanças no século XX para cá do que a gente considera ciência. Em especial, é importante lembrar de alguns abalos a antigas certezas estabelecidas na ciência moderna. Abalos que vieram da quântica, da mecânica quântica, que estuda, né, o comportamento de corpos muito pequenos, de partículas subatômicas. Portanto, nós estamos num campo que ele é mais probabilístico, num campo em que o observador interfere no objeto que é observado, não temos respostas que são simplórias ou plenamente objetivas, a gente tem muitas perguntas, existem muitas possibilidades abertas, ou mesmo as descobertas no campo da relatividade de Einstein, em que discutimos os antigos modelos conceituais de tempo e de espaço. A leitura que a física relativista apresenta sobre tempo e espaço, ela não é a mesma leitura da física moderna. Então, veja, determinadas verdades científicas, certezas científicas, foram abaladas com as novas descobertas e os rumos da pesquisa no século XX para o século XXI. Por isso, é importante pensar em dois autores, dois cientistas que também são filósofos das ciências. Nós vamos falar aqui do Carl Gustav Popper e do Thomas Kuhn. Esses dois autores, eles falam que a ciência ela tem uma
configuração diferente do que se pensava na ciência moderna. Ciência moderna, que é do método científico, das verdades comprovadas, das certezas que são encontradas, das leis universais que são verificadas, constatadas. Isso é importante, mas existem outros aspectos para se compreender ciência nos dias atuais. E o que nos diz o Karl Popper? O Popper diz que o que caracteriza a ciência é a possibilidade da sua falseabilidade. Falseabilidade, poder considerar algo falso, poder refutar algo que a própria ciência apresentou como válido. Espera aí, professor, mas a ciência, se ela comprovou algo, aquilo é uma verdade. É uma verdade, portanto, a gente deve confiar. Sim, uma verdade cientificamente comprovada, testada, afirmada, verificada, mas ela não é inquestionável. Ela pode ser questionada, ela pode ser colocada contra a parede e exigir novas pesquisas, novos testes. Nós podemos criar, né, neste cenário das ciências contemporâneas, a ideia de que, caso uma pesquisa, caso uma investigação, ela seja mais refinada, ela tenha mais dados, ela seja mais precisa, ela apresente argumentos comprovados e refutem explicações anteriores, então a gente deve abandonar aquele modelo anterior e aceitar as descobertas dos novos procedimentos, das novas avaliações. Então, é possível que uma pesquisa científica ela acabe tendo uma certa validade. Ela pode ser considerada correta nos parâmetros e nas metodologias, nos procedimentos que temos hoje. Mas daqui a algum tempo, diante de novas descobertas, diante de novas investigações, esta modalidade anterior de explicação pode se tornar obsoleta, superada. Por isso, ela pode ser falseada. Então, você poderia considerar o seguinte: a gente falou aqui de dogma, né? A ciência, ela não é dogmática. Ela não considera que verdades devem ser eternas e inquestionáveis. As verdades científicas, elas são mantidas enquanto não houver nenhuma refutação, enquanto não se comprovar que aquela afirmação, aquelas descobertas, elas são equivocadas. Portanto, a ciência só pode ser refutada pelo próprio procedimento científico. Então, não basta eu pegar e falar, eu discordo, acredito em outra coisa. Não, é preciso fazer testes, investigações, comprovar se aquilo que está sendo questionado deve ser superado, deve ser considerado equivocado, deve ser considerado falso. Se não conseguimos refutar cientificamente uma descoberta, uma lei, uma teoria, então não podemos atestar cientificamente que ela é falsa. Então, o que caracteriza a ciência é essa possibilidade de sempre ser revisada, de ela ser sempre testada uma vez mais, ser atualizada. Então, a ciência ela não é estática, ela é móvel, ela não é uma verdade inquestionável. A ciência permite dúvidas, questionamentos, permite até afirmar, não sabemos, temos lacunas, o que sabemos é provisório, é probabilístico. Isso não é um problema para a ciência. As ciências também são históricas. Bom, outro autor que é importante é o cientista e filósofo Thomas Kuhn. Thomas Kuhn apresenta como característica da ciência o seu aspecto revolucionário. A ciência, ela trabalha com revoluções científicas. Ou poderíamos chamar também de revoluções paradigmáticas. O que significa isso? Paradigmático, referente a paradigma. O que é paradigma? Paradigma é um modelo. Paradigma é um modelo de compreensão da realidade. Paradigma é um sistema explicativo dos fenômenos da realidade. Nós, por exemplo, podemos considerar o geocentrismo um paradigma, um modelo explicativo dos astros, do planeta Terra, do universo, mas um modelo que se mostrou desgastado, superado, equivocado e que, portanto, pôde ser substituído por um outro modelo mais preciso,
o heliocentrismo. Se antes a gente tinha a noção de que a Terra era o centro do universo e se estabeleciam cálculos, se estabeleciam organizações de calendário, se estabelecia a compreensão do posicionamento dos astros a partir de uma lógica geocêntrica, a Terra como centro do universo, esse modelo teve uma validade, mas com novas descobertas, com novos procedimentos metodológicos, os cientistas começaram a questionar. Olha, o geocentrismo está equivocado. O geocentrismo ele não se confirma diante dos novos procedimentos, das novas investigações científicas. Então a gente tem uma comunidade científica geocêntrica e tem uma comunidade nova se formando heliocêntrica. E há um choque, portanto, das novas descobertas, dos novos métodos, do novo paradigma, com os velhos métodos, os velhos procedimentos, o velho paradigma. Quando há esse choque, chamamos de crise do paradigma. O paradigma científico ele está em crise, ele está numa situação de ou supera a crise ou essa crise se estende até que venha a se ter uma resolução. Qual é o modelo mais compreensível, mais correto da realidade? Quando superamos o modelo anterior por um novo modelo comprovado cientificamente, falamos que ocorreu uma mudança de paradigmas, uma mudança de modelos interpretativos. Então, quer dizer que a cada vez que ocorre essa superação de uma comunidade científica com novas descobertas, criando uma nova leitura da realidade, nós falamos que ocorreu uma revolução paradigmática. Por isso, a característica da ciência é a revolução científica, é a estruturação, crise e superação da crise com paradigmas. Beleza? São esses 3 pontos fundamentais para que você possa entrar nessa discussão no Enem. Então, ou o pensamento da antiguidade, o pensamento moderno, o desenvolvimento do método científico e, por fim, a ideia da filosofia das ciências no mundo contemporâneo, uma era de incertezas, uma era de probabilidades, novas descobertas, lacunas. Então, toda uma arrogância de certeza inquestionável da ciência moderna deixamos de lado. A ciência ela é muito mais probabilística, a ciência ela nos dá uma grande possibilidade de compreensão dos fenômenos, mas sempre há possibilidade de refinamento, refutação. É importante lembrar desta frase aqui, ó, do Francis Bacon. Francis Bacon, bacon para uns saboroso, para outros não, eu quero distância, né? Francis Bacon, filósofo moderno da ciência. Tem uma frase emblemática, ele que é entusiasmado com o procedimento científico, ele considera que quanto mais a gente compreende a natureza, quanto mais a gente avança com as ciências, mais a gente tem poder sobre o mundo e sobre nós mesmos. Por isso essa frase emblemática, saber é poder. Quanto mais sabemos, quanto mais compreendemos, quanto mais desenvolvemos o método científico, mais temos potência, conhecimento sobre a natureza e podemos instrumentalizá-la em nosso favor. Isso também é bem questionável, porque ao considerarmos que a natureza deve ser apenas manipulada em nosso favor, nos consideramos descolados da natureza. Nós, usando a ciência do conhecimento, controlamos o objeto natureza. Mas sabemos que nós somos natureza também. Essa leitura objetificadora da natureza, ela também é problemática, porque nós devemos considerar que a natureza é parte de nós e nós também somos parte dela. Bom, vamos agora para 2 exercícios do Enem que você vai aplicar este conhecimento. Agora, aquela jogada de câmera hollywoodiana, eu estou me sentindo aqui o Vin Diesel em Velozes e Furiosos, só que eu estou muito cabeludo, tinha que cortar o cabelo e ficar um pouco mais bombadão, falar aquelas frases de impacto, explosão ao fundo. Mas nós vamos aqui agora para uma das questões do Enem, que ela tem aqui ó, uma citação, né? Temos aqui a fonte, é sempre importante saber qual que é o título, de onde que veio, porque às vezes podemos extrair informações boas. Qual assunto está sendo trabalhado nesse excerto, né? Estudos de História e Filosofia das Ciências, estudos de História e Filosofia das Ciências. E nós temos aqui então uma discussão do pensamento científico. A lenda diz que, a lenda, né? Então, não é que foi exatamente assim, mas se criou essa narrativa, se criou essa história, né, sobre algo relacionado à ciência. Né? A lenda diz que,
Belo dia ensolarado, Newton estava relaxando sob uma macieira. Pássaros gorjeavam em suas orelhas, né? Parece a abertura de filme de Shrek, né? Cantando pafionos, passarinho e tudo mais. Havia uma brisa gentil. Ele cochilou por alguns minutos. De repente, uma maçã caiu sobre a sua cabeça e ele acordou em um susto. Olhou para cima e aí vem o pensamento do Newton. Com certeza um pássaro ou um esquilo derrubou a maçã da árvore. Levantamento de hipóteses. Teve o fenômeno da natureza, queda da maçã, caiu na cachola do Newton, ele acordou assustado, e aí ele observa, problematiza, levanta hipótese. Certeza foi um pássaro ou um esquilo que derrubou a maçã da árvore, supôs. Mas não havia pássaros e esquilos na árvore por perto, ou seja, a experiência ela descartou essas hipóteses. Né? Ele então pensou, apenas alguns minutos antes, a maçã estava pendurada na árvore. Nenhuma força externa fez ela cair. Deve haver alguma força subjacente que causa a queda das coisas para a Terra. Claro que a elaboração da reflexão sobre a teoria gravitacional do Newton veio a partir de um insight de um único momento. Aqui a gente tem uma elaboração narrativa de quando é que vem esse momento, esse start de reflexão. Lembrando que Newton já estudava há muito tempo matemática, estudava há muito tempo experimentos físicos, tinha, portanto, já um desenvolvimento de pesquisas que culminariam no mecanicismo newtoniano, na compreensão das leis que regem o comportamento do universo. Pois bem, mas nesse texto aqui nós temos essa reflexão a partir da observação, levantamento de hipóteses, se descarta a partir da experiência aquilo que não se comprova, que não se verifica, e aí se formula uma outra hipótese, uma outra possibilidade, que deve ter alguma força que a gente não enxerga, que puxa os objetos para o chão, puxa para a terra. Né? Bom, aí vem a colocação. Em contraponto, né? Contraponto é um ponto de vista contrário, uma oposição. Contraponto a uma interpretação idealizada, o texto aponta para a seguinte dimensão fundamental da ciência moderna. Então, característica do pensamento científico moderno é observação, problema, hipótese, teste, levantamento de teorias, formulação aí de compreensão de leis da natureza. São algumas características possíveis do pensamento moderno. Bom, vamos ver nas alternativas qual que dialoga com o texto e que tem a ver com o pensamento moderno. Item A, falsificação de teses. Você, então, falsificar teses, criar, portanto, ali falsas pesquisas, falsas comprovações por algum interesse qualquer. Não, a ideia não é falsificar tese, não é falsificar algum resultado, falsificar alguma descoberta. Então, isso aqui não tem a ver com características da ciência moderna. Negação da observação. Pelo contrário, você tem que observar, tem que experimentar. E aí a observação não é apenas a questão de observação no sentido de ver, isso é importante. Mas se você está fazendo algum teste sonoro, a ideia de ouvir, se algum teste tátil, sentir com o tato, né? Então, a ideia de teste, de experimento, você usa os mecanismos sensoriais para compreender. Claro, a observação vai ser muito explorada, observar os fenômenos da natureza. Então, a gente deve negar, mas deve reafirmar. Item C, proposição de hipóteses. Newton faz proposições de hipóteses nessa história, né? A ciência tem que levantar hipóteses e deve depois testar, verificar, descartar. Essa é uma característica do pensamento científico moderno, né? Contemplação da natureza. Contemplar a natureza está mais voltado à filosofia antiga, né? É o campo de observar, contemplar, elaborar o pensamento. Mas aqui, na ideia de contemplação, ela não tem necessariamente a noção de teste, de experimento. E a leitura do pensamento científico moderno deve observar e estabelecer testes, levantar hipóteses, verificar pelos testes essas hipóteses se são ou não comprovadas com a realidade. Então, essa está fora.
universalização de conclusões. Podemos chegar a conclusões universais? Podemos, mas nem todas as pesquisas científicas vão levar a uma universalização. Então, o que tem realmente mais conexão com o texto, mais conexão com o pensamento científico moderno, é a elaboração de hipóteses que deverão ser verificadas. Olha só, será que um esquilo derrubou a maçã na minha cabeça? Foi um pássaro? É um levantamento de hipóteses, mas eles não estão aqui. A experiência demonstra que não há esses animais. Então, essas hipóteses devem ser refutadas. Se fosse comprovada, devem ser mantidas. Agora, não mais como hipóteses, mas como verdades científicas. Beleza? Então, aqui o item C seria o correto. O item C seria o correto. Vamos à próxima e última questão sobre essa temática, né? Texto aqui do Danilo Marcondes, Iniciação à História da Filosofia, dos pré-socráticos até a filosofia contemporânea com Wittgenstein. É uma história do pensamento filosófico, né? A ciência ativa rompe com a separação antiga entre ciência, episteme, pensamento abstrato, conhecimento. Então, a ciência ativa, a ciência prática, ela rompe com a separação entre ciência, no sentido de episteme, o saber teórico, e técnica, tekne, o saber prático, o saber aplicado, integrando ciência e técnica. Então, a ciência ativa, a ciência moderna, ela integra, ela reúne, cria uma interdependência entre teoria, abstração, episteme e prática, o teste, o experimento, a técnica, né? Bom, do ponto de vista da ideia de ciência, a valorização da observação e do método experimental põe a ciência ativa à ciência contemplativa dos antigos, que é a filosofia, né? A ciência ativa é a ciência de Galileu para frente, Newton para frente, a ciência moderna, né? Então, assim também a utilização da matemática como linguagem da física proposta por Galileu sob inspiração platônica e pitagórica, e contrária à concepção aristotélica. Então a gente vai pegar a matemática, que é um pensamento abstrato, e unir com o experimento científico, técnico. Então veja, a partir de experimentos observáveis, eu vou formular uma interpretação em linguagem matemática. Então a gente tem uma junção de teoria com prática, de episteme com tekne. Nesse contexto, a ciência encontra seu novo fundamento e tem na utilização da prova para confirmação empírica. Ou seja, para que eu possa comprovar algo, eu tenho que fazer um experimento. Isso é uma característica da ciência moderna, né? Item B, apropriação do senso comum como inspiração. Olha, o senso comum pode ter preconceitos, ser equivocado. Senso comum é algo que é compartilhado socialmente como um saber, mas pode ter ali equívocos, né? Senso comum, olha, não come manga com leite, faz mal. É algo que muita gente compartilha, mas que não tem ali uma comprovação científica. Portanto, a ciência, o pensamento analítico com experimento se afasta do senso comum, né? Item C, reintrodução dos princípios da metafísica clássica, voltar a debater metafísica. Metafísica é aquilo que está além da física, além dos fenômenos naturais. E, na verdade, vamos verificar aquilo que ocorre nos fenômenos naturais. Então, a gente não vai ficar aqui no campo da ciência tentando verificar o que é impossível de ser testado e avaliado empiricamente. Então, temas como o mundo das ideias, de Platão, uma alma eterna, inalterável, alguma substância imaterial, isso não é algo que vai ser uma preocupação imediata do ponto científico moderno, tá? Então, não há um retorno, uma reintrodução à metafísica clássica. D, construção do método em separar dos fenômenos. Então, o método científico deve estar ligado aos fenômenos, deve estar conectado aos fenômenos. Item E, a consolidação da independência entre conhecimento e prática. Conhecimento é uma coisa independente, prática é outra coisa independente, eles não têm uma interdependência. Pelo contrário, a ciência ativa, essa ciência moderna, ela junta o conhecimento teórico com a prática, a tekne. Por isso, o item A é o mais adequado, né?
porque nós vamos utilizar a prova, o experimento, para a comprovação empírica, a comprovação científica. Beleza? Show de bola? Por hoje é isso. Fizemos uma ótima revisão aqui do assunto filosofia da ciência e a sua aplicação empírica em 2 questões do Enem. Show de bola? Até a próxima!